Bom, além das medidas preventivas básicas que devem ser observadas por todos, né, como a restrição das saídas de casa, a diminuição do contato social, a higienização das mãos, entre os idosos existe um hábito muito comum do uso de lenços de tecido, que deve ser evitado, e caso esse hábito exista, que esses lenços sejam substituídos por lenço de papel, né? Mas uma outra situação mais específica dos idosos dependentes que já estão acamados ou que dependem de cuidadores para atividades básicas de vida diária é a preocupação com os cuidadores, né, que podem ser familiares ou podem ser cuidadores contratados. Esse idoso só vai adquirir a Covid se ela for trazida de fora por algum desses cuidadores. Então, é muito importante que esse cuidador, quando chega em casa, retire os sapatos, se possível troque as roupas, faça uma ótima higienização das mãos, né? E o momento de maior cuidado tem que ser aquele de maior contato íntimo. Então, o momento de auxílio na transferência para sair da cama, por exemplo, auxílio no banho, na hora da refeição. Então, um cuidado redobrado de higienizar as mãos sempre que for tocar no idoso para auxiliar em qualquer tarefa, tá? E sempre lembrar que qualquer cuidador que comece a apresentar qualquer sintoma gripal precisa ser afastado dessa função, precisa ser substituído por alguém nesse momento, né? Fazer a quarentena de 14 dias e só após essa quarentena, então, retornar para o cuidado desse idoso. Bom, essa é uma grande preocupação. As instituições de longa permanência abrigam idosos muito frágeis, muito vulneráveis, e nós temos visto os casos, principalmente na Europa, de instituições com um grande número de mortes durante essas epidemias, né? Então, a primeira medida que é fundamental é restrição de visitas, tá? Essa restrição precisa ser total mesmo. A família tem que entender que esse não é um bom momento para visitar o idoso. E a instituição precisa viabilizar o contato através de videochamada ou qualquer recurso tecnológico que possa suprir a falta dessas visitas. Uma outra preocupação muito importante é com os funcionários, né? É preciso que a instituição estabeleça uma rotina muito rígida na chegada dos funcionários, né? Se possível de troca de roupa, de higienização completa das mãos, né? Uso de equipamento de proteção individual é fundamental. Muitas instituições não estão habituadas a usar esse tipo de equipamento, mas nesse momento é fundamental, tá? Então, sempre que o funcionário for ter algum contato mais íntimo com esse paciente, que seja no banho, no momento da transferência, de administrar medicações, ele precisa estar paramentado com máscara comum, com avental e com luvas, tá? Isso é fundamental. Minimizar o número de contato dos funcionários com os pacientes. Algumas instituições têm a rotina de uma pessoa só aferir os sinais vitais, por exemplo. Isso é muito complicado, porque esse pode ser um vetor de transmissão, né? Então isso deve ser evitado. É preferível que um profissional só faça tudo o que tem que ser feito com aquele paciente a cada vez, tá? Uma outra observação muito importante: sempre que algum funcionário desenvolver algum sintoma gripal, ele precisa ser afastado, tá? Não se pode admitir em hipótese alguma que esse funcionário continue trabalhando. Uma outra estratégia importante que as ILPs devem adotar é separar uma unidade para casos sintomáticos, né? O que a gente chama de gripário. Então, uma unidade, ou mesmo que seja um setor específico separado por um biombo, uma faixa, mas um local no qual os pacientes com sintomas gripais serão alocados, tá? Isso diminui bastante a possibilidade de uma transmissão mais ampla para toda a população daquela instituição. E a outra preocupação que a gente deve ter é com os pacientes que estão entrando, com novos moradores, né? Esse paciente precisa passar por um período de quarentena, então o ideal é que essa pessoa vá para um quarto separado, fique pelo menos 2 semanas em observação para ver se vai desenvolver um sintoma ou não, porque ela pode ser também um agente, um vetor de transmissão, né, que está vindo de fora já em fase ainda assintomática. Então a quarentena é fundamental nessa situação.